Retornando então, pessoal, aqui ao programa Viver Saudável. E o tema de hoje é a questão dos hormônios. Se você já pegou o primeiro bloco, você já está ansioso para tentar entender como é que os hormônios funcionam, o que são hormônios bioidênticos. Nós vamos falar um pouquinho das pausas hormonais. E se você estiver chegando agora, obviamente, pegue esse restante do programa, mas depois vai lá, né? Busque lá esse programa através do Facebook/TV Mundo Maior, ou através do Insta, né? Nos seguindo nas redes sociais, @TV Mundo Maior, que certamente, pessoal, você vai adorar o tema e vai poder compartilhar com muitas e muitas pessoas. Porque quando a gente fala da questão hormonal, né? Muitas vezes as pessoas confundem e acham que o hormônio é o inimigo. Né? Não, eu não vou usar hormônio porque hormônio causa câncer. E muitas vezes, pessoal, não é bem assim a história. Existem hormônios que justamente pela questão química, pela estruturação química que ele causa sim algumas anormalidades. Mas existe uma outra classe terapêutica, farmacológica, chamada bioidênticos, que são hormônios, né? Claro, quimicamente trabalhados em laboratório, porém a estrutura de molécula dele é semelhante àquela que o nosso corpo produz. Então, quando você faz uso dessa categoria, que são os hormônios bioidênticos, é exatamente uma simulação de como o seu corpo estaria produzindo este hormônio. Fisiologicamente, pessoal, ele adentra o organismo e exibe as funções bioquímicas como se ele fosse aquele hormônio patrocinado pelo próprio corpo. Então, o organismo não o entende como algo diferente, algo agressor, no qual ele precisa reagir, ele precisa expulsar. Pelo contrário, ele trabalha dentro da fisiologia e harmoniza todas as situações bioquímicas. É nesse sentido, pessoal, que o bioidêntico ele vem trabalhando as reposições hormonais, as pausas hormonais que acontecem, não é verdade? A questão da menopausa, a questão da tireopausa. Vamos lá, fala um pouquinho para o pessoal. Primeiro, você falou uma coisa muito interessante, medo de hormônio. Eu como médico, também tinha muito medo. A gente que não faz um curso de endocrinologia, porque eu não sou endocrinologista, então quem não faz sabe muito pouco de hormônio. Né? Então, temos muito medo de hormônio, e ainda mais o que se fala. Sim. Esse medo de hormônio veio principalmente de um trabalho realizado muito grande nos Estados Unidos e na Europa, no ano de 2000 e 2002. Um trabalho muito conhecido, WHI. Ele é muito conhecido pelos ginecologistas principalmente, porque foi um trabalho no sentido de fazer a reposição hormonal nas mulheres com idade até 60 anos para cima. E evidenciou-se logo no início do trabalho, no começo do trabalho, umas alterações importantes, levando à conclusão que os hormônios estariam trazendo aumento da incidência de câncer de mama e de problemas cardiológicos. E aí se encerrou o trabalho e ficou esse estigma. Reavaliando depois esses trabalhos, percebeu-se um erro muito grosseiro de confecção do trabalho, de realização do trabalho. Por quê? Na realização desse trabalho, eles utilizaram os hormônios retirados de urina de éguas grávidas. Isso mesmo. Eles pegavam éguas grávidas, colocavam em baias, davam muito diurético para elas, recolhiam a urina delas, e da urina delas, que estavam grávidas, tinham várias composições, então cerca de 30 hormônios na urina, e esses hormônios foram feitos um comprimidinho com esses hormônios e deram para as mulheres tomar. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: isto é o hormônio feminino, humano? Não, é um dejeto animal. Mas, até hoje, a maioria dos ginecologistas entende que, por causa desse trabalho, devemos tomar cuidado com o hormônio, que hormônios causariam câncer. Então isso está sendo muito discutido, muito reavaliado, e esse trabalho já foi, digamos, jogado por terra, embora a maioria dos médicos não conheça. E isso acaba atrapalhando muito, porque as incidências de problemas cardiovasculares, ósseos, nas mulheres que não usam hormônios na modulação hormonal, são muito piores do que a incidência de câncer de mama. Então isso é incidência. Então isso é uma discussão
que está sendo cada vez mais aclarada. Mas os hormônios, quando eles nos trazem equilíbrio, este equilíbrio vai trazer também uma melhora no equilíbrio nosso espiritual. Olha que interessante, uma coisa que a gente às vezes não faz a ponte. Quer dizer que se eu tiver uma depressão por hipotiroidismo, eu não vou conseguir realizar meu trabalho mediúnico no centro espírita. Eu não vou conseguir, se eu não tiver um hormônio do cortisol modulado, eu não vou conseguir ter energia para fazer a minha entrega de alimentos, né? Ou ir buscar o alimento na casa das pessoas, e entregar, fazer as cestas básicas, eu não vou ter energia. Né? Se eu não tiver uma boa, da questão do próprio homem na andropausa, que é muito importante esse estudo, eu não vou ter uma convicção, uma força, para poder ser um dirigente espírita com mais firmeza, com mais... Então, a gente sabe hoje em dia que essa questão da modulação física é muito importante na seara espírita e está sendo deixado de lado. Claro que nós entendemos que isso vai ser muito necessário. Chegará um dia que nós poderemos ter um nível de equilíbrio, digamos, espiritual, emocional, que nós conseguiríamos nos equilibrar mesmo com menos hormônios no corpo. Mas o que a gente percebe hoje em dia, que essa massa de pressão que a gente sente, esse estresse que a gente sente, acaba exaurindo nossas reservas hormonais, impedindo um bom funcionamento na vida e principalmente na seara espírita. Existe um hormônio que é muito importante, produzido pela hipófise, que chama oxitocina. O que é esse hormônio oxitocina? Então, pessoal, é o hormônio do amor. É, do amor mesmo, da compaixão, daquele amor fraterno, daquela sensação gostosa que você tem para abraçar outra pessoa, para desejar tudo de bom. É mediado por uma reação química, assim, pessoal. Então, é aquela situação, né? O corpo liberando, se enchendo desse hormônio. Obviamente, você tem esse desejo. Quando o teu hormônio está muito baixinho, muitas vezes são aquelas pessoas reticentes, né? Que não evitam contato, não querem que você chegue perto. E nós sabemos que também dentro da nossa seara espiritual, esse trabalho caritório, esse amor que a gente tem, essa sensação positiva que a gente tem quando a gente está ajudando alguém, é a ocitocina que está em ação e a dopamina. Olha lá, que é o outro hormônio que nós liberamos quando, né, pelo estímulo que você está tendo, você faz uma liberação ali a nível cerebral e vai sentir no seu corpo a dopamina, que seria o hormônio da gratitude, da satisfação. Você está aí, você já teve essa sensação e sabe que você pode ter mais. Quando você respira profundamente e você tem aquele bem-estar, né, de dever cumprido, que tudo deu certo, que naquele dia você teve, por exemplo, na sua casa espírita, seja na distribuição do alimento, seja dando uma palestra, seja dando um passe, não importa em que situação que você esteja, mas quando você está ali praticando bem, você tem essa sensação. Interessante que, por exemplo, eu quero produzir mais oxitocina. Então, tem os dois lados. A oxitocina te leva a ter mais compaixão, mas também quando você abraça uma pessoa, o que você gosta, que você ama, você abraça uma pessoa. Esse abraço, se você for um abraço prolongado, né, digamos um abraço de 20 segundos, porque geralmente é um abraço rapidinho, não é um abraço italiano que dá aquele tapa nas costas que tira a coluna do lugar, brincadeira. Mas um abraço amoroso, esse abraço, inclusive encontrando cardíaco com cardíaco, um abraço ao contrário, quer dizer, encosta coração com coração, você ficar uns 20 segundos abraçado, você vai naturalmente liberar as oxitocinas. Então abrace teu filho, tua filha e fique mais tempo, teu marido, teu pai, tua mãe, ou teu colega de trabalho, ou teu colega no centro espírita. Então, quem sabe a gente poderia fazer uma campanha do centro espírita, aumente a sua oxitocina. Faça um abraço de 20 segundos, né, em silêncio. Quem sabe a gente vai ter um tipo de vibração diferente e vai liberar. Por quê? A Jo falou uma coisa muito interessante. Isso por mapeamento cerebral, daqueles scanners cerebrais que veem como funciona o cérebro. Quando você está fazendo alguma coisa por alguém, você libera a dopamina. Quando você está recebendo, você não libera a dopamina. A dopamina é o hormônio da compensação, da recompensa. Então dá um bem-estar fazer bem.
fora da caridade não há salvação, primeiro, principalmente a nossa salvação, da salvação de nós mesmos. Né? Então, se você tem depressão, faça o hormônio antidepressivo mais poderoso que existe, que chama dopamina. Faça o bem para alguém. Você rapidinho sai da depressão. Por isso que esse circuito fora da caridade não salvação, quem faz é que sai ganhando. Então a gente muitas vezes fala, eu estou fazendo um bem para alguma pessoa. Não, quando você está num processo de ajudar alguém, você está fazendo bem para você, mais do que outra pessoa. Então, eu brinco que fazer o bem chega a ser até certo egoísmo, né? Por isso que são pessoas que são viciadas em fazer o bem. Estão sempre fazendo campanha, sempre fazendo alguma coisa, porque elas já sacaram que essa compaixão ela tem um hormônio químico, fora, lógico, da sintonia espiritual. Não tenha dúvida, gente. Veja a importância. Quando você começou a assistir esse programa, você não imaginava essa dimensão, né, de tudo que foi abordado aqui no nosso programa, falando da questão da tireoide, da insulina, do hormônio do estresse. Agora, nesse segundo bloco, conversando sobre a ocitocina, o hormônio do amor, dos relacionamentos, dessa troca, da dopamina, do hormônio caritório, de fazer o bem. Para que fazer o bem, né? Será que é porque o mestre está olhando ou é porque existe toda uma outra situação química acontecendo? Então comece a fazer o bem, comece a praticar e já começa já. Né? Já faça lá a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova, no 0800 12 18 38, para que mais e mais pessoas possam compartilhar essa nossa ideia, pessoal, né? Porque você está aí, vai compartilhar esse vídeo que eu sei que você vai compartilhar. Nós estamos aqui levando para você essas informações e também sentindo a dopamina circular no corpo, a ocitocina também circular no corpo, claro. Então vá lá. Né? Compartilhe essa ideia. Então é isso aí, pessoal. A gente se despede do programa Viver Saudável com muita alegria, com muita gratitude, porque realmente a gente tem a certeza que nós estamos fazendo bem para nós e para você. A gente vai se encontrando nos próximos programas, ok? Vai se despedir? Até breve. Tchau, pessoal.